Olá pessoal! Em mais uma série de Pílulas do Direito Previdenciário, hoje nós vamos falar sobre planejamento previdenciário. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que além de conquistar a aposentadoria, o benefício previdenciário, eu devo me atentar qual é o melhor momento para eu requerer esse benefício. Há situações que vale a pena esperar um tempo a mais dentre essas inúmeras regras de transição e há situações que não vale a pena esperar. Por exemplo, no benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, há 4 regras de transição. Entre elas, a gente tem para aquela pessoa que falta menos de 2 anos para se aposentar, ela vai pagar aí um pedágio de 50% do tempo que faltaria para se aposentar no integral e vai aplicar depois da média de 100% dos maiores salários, porque não existe mais o descarte dos 20% dos menores salários, vai aplicar ali a fórmula do fator previdenciário, que na maioria dos casos vai ter uma diminuição ali de renda. Há situações, na regra dos pontos, que deve somar a idade, o tempo de contribuição, a pontuação correspondente ao ano de implemento da aposentadoria, em que vai haver um cálculo de 60% dessa média, mais 2% do que ultrapassar a carência de 15 anos para a mulher, 20 anos para os homens. Há uma outra situação, em que a mulher, a partir do ano de 2020, deve cumprir no mínimo 56 anos e meio de idade, um homem 61 anos e meio, e esses 6 meses vão se aumentando, vai aumentando a cada ano, até o limite de 62 anos de idade para a mulher, 65 anos de idade para o homem. Mas há uma outra hipótese em que é possível se aposentar com 100%, mas 100% da média, que não descarta os 20% dos menores salários. Esse caso ocorre quando a mulher tem no mínimo 57 anos de idade e o homem tem no mínimo 60 anos de idade e vão cumprir um pedágio de 100% do tempo faltante. Então, dentre essas regras de transição, também existe mais uma regra de transição para aposentadoria especial, Aquela que o segurado está sujeito a condições insalubres ou periculosas, ou seja, que fazem mal à saúde e integridade física. É preciso avaliar, dentre as possibilidades, dentre o cálculo, qual que é mais adequada e se vale a pena esperar uma regra em que vai ser posteriormente num salário maior ou não. Então eu vou dar o exemplo de um caso concreto no escritório. Então essa é uma cliente, mulher, que ela tem 44 anos de idade e que ela tem uma renda alta porque ela sempre pagou muito próximo ao teto. E ela queria saber se valeria a pena ela se aposentar ou não. No caso, gente, essa mulher, ela já tem o direito adquirido, que é outra coisa que a gente tem que avaliar muito no momento do planejamento previdenciário, tá? Então, se, por exemplo, eu implementei todos os direitos à aposentadoria antes da reforma da Previdência, mesmo que eu protocole o pedido depois, não há problema, eu posso utilizar daquela regra da lei antiga, ok? No caso dessa cliente, ela poderia utilizar. Eu vou pegar alguns dados aqui que eu escrevi em relação ao valor que ela perderia se ela esperasse ela ter 100% do valor do benefício e se ela se utilizasse da regra antiga, em que vai ter um fator previdenciário alto, porém, no caso dela, vocês vão avaliar que valeria sim a pena ela já pedir, ao invés de ficar aguardando esse 100% do valor do benefício dela. Aqui no caso, essa cliente, na data de 12/11/2019, data da promulgação da reforma da Previdência, ela estava contando com 30 anos, 2 meses e 29 dias de contribuição. Lembrando, 44 anos de idade. Gente, quando a gente fez a média, a simulação dela, retirando os 20% dos menores salários, porque a regra antiga retira os 20% dos menores salários, houve uma renda de R$ 2.106,08 centavos, muito menor que uma pessoa que pagava próximo ao teto, que é um pouco mais de R$ 6.100, ok?
Mas se eu multiplicasse esse valor vezes 13, porque ela receberia 13º aposentada, ela iria acumular até 2032, 7 de julho de 2032, que é quando ela acumularia o direito a 100% do valor do benefício, que seria na regra dos pontos, ela perderia R$ 351.925,96. Isso ainda sem incidir juros e correção monetária, tá? Ela teria direito, se ela aposentasse em 7 de julho de 2032, uma renda de 3.857. Mas a gente observou que não valeria a pena ela esperar. Por quê? Porque após a aposentadoria dela em 2032, ela teria que esperar mais de 15 anos para recuperar o dinheiro, esse montante que ela acumulou durante todo esse tempo, sem contar os juros e correção monetária. Então, ela teria que esperar aí ter o dinheiro limpo, valendo a pena, quase 28 anos. Então, no caso, ela decidiu já requerer a essa aposentadoria e a gente já está trabalhando com o caso dela porque não valeria a pena. Agora, vamos pensar numa pessoa, vamos pensar em uma mulher novamente, que está próximo a completar a idade mínima de 57 anos, paga num valor alto também, então, porque vamos supor que fosse uma pessoa que pagasse sobre o valor mínimo, não tem por que a gente se preocupar tanto com essa espera, né? Se ela sempre pagou sobre o mínimo, que a aposentadoria seria no mínimo, e nenhuma aposentadoria pode ser inferior ao mínimo. E daí ela faltava pouco tempo também para completar o direito à aposentadoria integral. Então, ainda que ela pagasse um pedágio de 100% do tempo faltante, ela teria que esperar um período curto. Essa pessoa teria direito já aos 50% do pedágio, mas teria um decréscimo muito grande na sua aposentadoria, porque nesse caso há o fator previdenciário. Então, para essa mulher, valeria a pena esperar. Então, depende muito da situação, é preciso fazer uma simulação e um planejamento previdenciário. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo também.